gente do que não deveríamos ter feito. E nos arrependemos. Arrependimento. Almas arrependidas. Já não é mais a culpa do outro. Eu fiz isso também. É um mundo de autenticidade. E se nós temos essa preocupação em podermos estar na regeneração, esse é o primeiro ponto. E você tem algum livro, psicografado, que também fala dessas questões de dicas práticas para esse momento de transição para o mundo de regeneração? Veja só, Lúcio escreveu 3 obras. A primeira delas se chama Despedindo-se da Terra. É uma trilogia, mas não é uma trilogia cronológica, Sim. Ou seja, não tem uma sequência de tempo. É uma cronologia lógica, uma trilogia lógica. É o mesmo tema falando ao leitor dessas questões práticas. Então, o primeiro romance, Despedindo-se da Terra, conta este relacionamento. São abordagens feitas por Lúcio para trabalhar esse momento de transição em que cada pessoa é livre para agir, mas que o mundo espiritual tenta ajudar cada um a que possa agir de uma maneira não tão prejudicial consigo mesmo, tendo em vista a sua evolução. Depois desse primeiro romance, Despedindo-se, Lúcio escreveu o segundo, que se chama Esculpindo o Próprio Destino. Nesse segundo romance, ele aborda a questão da nossa tarefa pessoal na escolha do que nós vamos fazer. No modo pelo qual nós seremos responsáveis por melhorar o nosso padrão de vida na Terra, pessoalmente falando, e ele fala de casos muito simples do dia a dia. No primeiro, Despedindo-se, ele conta a história que acontece num escritório de advocacia. E todos os relacionamentos, as intrigas, a sexualidade envolvendo os personagens, cada um usando o seu corpo para tomar o lugar do outro, para cobiçar o que não era dele, para chegar aonde queria chegar, nos jogos da sedução, entre outras coisas. Já no Esculpindo, tratando da questão do aborto, falando também sobre o que espera o político depois que desencarna, quais são os seus relacionamentos com o mundo invisível, a ação das entidades sobre as nossas fraquezas. Não que os espíritos nos obriguem a fazer o mal, mas que se valem das nossas inclinações para estimulá-las, a fim de nos manter no mesmo padrão inferior e comprometermos-nos a permanecer no mundo de prova e expiação. E agora, recentemente, Lúcio lançou o que encerra essa trilogia temática, Herdeiros do Novo Mundo. Esse romance está já mostrando como os espíritos estão assistindo Bezerra de Menezes, Jerônimo, Adelino como espíritos, como eles estão vendo as condutas humanas agora, para que, trazendo os ensinamentos que Jesus tem no Evangelho, Jesus, Delmar, deixou todas as dicas. Verdade. Se nós lermos o Evangelho não como fanáticos, não como aqueles que estão no capítulo tal, no versículo tal, que isso é assim. Se nós observarmos o conteúdo rico do que Jesus ensina, ali ele deu o mapa do que fazer para herdar a terra. Uma das bem-aventuranças, Jesus fala. Já pensaram nisso? Bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Eles não vão herdar uma terra, não vão ser fazendeiros, sitiantes, não vão ter um terreninho. Não, eles herdarão a terra. Qual é a condição de herdar a terra que Jesus apresenta? Santidade? Não. Não. Perfeição? Não. Pacíficos, a paz. Mansos, pacíficos. Mansuetude. O que é a mansuetude? A sua postura não agressiva, a sua postura de respeito, de não revide. André, quando é que vai ser o início dessa vida? Existe uma data prevista, marcada, assim, até tal dia é o dia que termina o ciclo das provas e expiações na Terra, a partir de tal dia se inicia
o planeta de regeneração? Para responder essa pergunta, só depois do intervalo, e você continua na sintonia do programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até já! Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Desde 1949, o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz ajuda a transformar o mundo, oferecendo espiritualidade à população e atendimento gratuito ao deficiente mental. Uma história difícil, cheia de espinhos, de uma instituição que nunca deixou de acreditar em um amanhã melhor. Faça parte desta história. Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. 60 anos transformando vidas. Venha participar de um dos maiores eventos de voluntários do Brasil, 54ª Concafras PSE, de 13 a 16 de fevereiro de 2010, em Guarulhos, São Paulo e Castro, no Paraná. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje um tema que é importante para que todos nós possamos refletir e até um estímulo para a transformação interna e externa, que são as características do planeta de regeneração. E a pergunta que nós deixamos aí no ar é: existe um dia para a inauguração desse novo ciclo, desse novo momento, desse mundo de regeneração, André? Essa pergunta nos faz imaginar um clima assim, não é? Uma fita, aquela cerimônia, banda tocando, arcanjos flutuando, trombetas, e todo mundo lá, e agora? Conseguiu o ingresso, né? Parece um pouco aquela história de comprar ou ser sorteado no enterro do Michael Jackson para poder participar, não é? Essa coisa. Vou estar ou não vou estar na regeneração? Mas estudando essa questão, quando nós observamos quais são os caracteres da regeneração e observamos que eles são de cunho basicamente morais, já que o mundo de regeneração tem leis materiais, o corpo é de carne, a humanidade ainda tem lutas a realizar, tem sonhos, está submetido o corpo à doença, à morte, etc. O mal ainda não está de todo extinto, é tudo parecido com o que é a Terra. Nós observamos, entretanto, que a diferenciação é puramente moral. Apenas essa é a diferenciação. E, naturalmente, vai existir um momento da humanidade em que, pela transformação dos habitantes, pela sua exclusão ou pela exclusão daqueles que não estão em sintonia com a nova ordem do universo na Terra, o mundo será predominantemente melhor do que é agora. Ou seja, se nós olhássemos então para daqui, talvez a 200, 300, 500 anos, e pudéssemos ver, tirar uma foto, já estaríamos talvez num ambiente muito diferente. Mas, falando de uma data específica, que é o que muita gente está, em 2000 e não sei quanto já é a regeneração. Nós acreditamos piamente que não é assim. E aí perguntamos a nós mesmos, e agora a você, perguntamos: se a regeneração é uma transformação moral, por que ela ainda não chegou em mim? Porque para eu estar no mundo regenerado, só serei admitido se eu me regenerar. Se essas transformações forem de tal forma verdadeiras em mim, arrependimento, desejo de ajudar, fazer o bem às pessoas,
o ódio não estará mais sufocando o coração, o orgulho não estará mais ferindo, a inveja não estará produzindo os malefícios.